Manual de correção da redação, competência 5, a última competência das 5 competências da redação do Enem. A gente já falou sobre o manual da competência 1, norma culta, falamos da competência 2, que é o tripé do texto dissertativo argumentativo, né, compreender o tema, né, compreender a proposta de redação, aplicando os conceitos das várias áreas de conhecimento dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A gente falou da competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista, na defesa da tese. A gente falou no manual da competência 4 sobre os mecanismos coesivos necessários para a construção da argumentação e hoje a gente fecha com a competência que é específica da prova do Enem, né, a competência que caracteriza a redação do Enem. Então vamos começar a aula de hoje, a última aula, portanto, dos manuais dos corretores, que estamos utilizando como base os manuais que foram lançados no ano de 2020, os manuais que foram fabricados ali no ano de 2019, certo? Então está aqui, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, tá? Essa é a competência 5 da redação do Enem. Vamos lá, introdução, e já deixo aqui marcado, né, alguns pontos importantes eu costumo deixar marcado aí com essa caixa amarela, que deixa muito claro essa caixa, que a proposta de intervenção, né, é a característica da redação do Enem, né? A prova de redação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, diferencia das provas de produção de texto dissertativo argumentativo de outros exames, porque exige a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema. Então, sempre o tema da redação do Enem é um problema, né? Respeitando os direitos humanos. Deixa muito claro aqui que é necessário que você aluno, respeite os direitos humanos, né? Teve uma época na redação do Enem que teve uma discussão, né? Respeitar ou não respeitar os direitos humanos, teve um processo jurídico envolvendo isso, né? Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Eu peço que vocês respeitem os direitos humanos. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Ali, mais para o fim da aula, sobre alguns alunos que desrespeitaram os direitos humanos em sua proposta de intervenção, tá? E vai ficar bem claro que aquilo ali vocês não devem fazer, tá? Essa proposição vai ao encontro, né? Ou seja, converge, né? Essa proposição vai ao encontro e não de encontro, tá? De encontro é ir ao contrário, o de. Ao encontro é convergir, tá? Do que promulgam a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases no que tange os seguintes objetivos da formação do estudante: o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania. Então, esse é o objetivo da redação do Enem, quando coloca uma proposta de intervenção, né? Eles consideram que vocês são alunos que estão fazendo uma transição, né, saindo do ensino médio, em sua maioria, indo para a universidade, então eles esperam isso, né, o pleno desenvolvimento do educando, o exercício da cidadania. Por meio da competência 5, da matriz de referência, que se verifica se o participante demonstra se ele construiu, ao longo de toda a sua formação, conhecimentos para a produção de um texto em que, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, a favor de uma tese clara, com argumentos fortes, propõe uma intervenção com o objetivo de solucionar ou intervir no problema abordado por um tema de ordem social, científica, cultural ou política. A redação do Enem, portanto, deixa bem claro aqui, o manual está dizendo bem claro que o tema envolve um problema de ordem social, um problema de ordem científica, um problema de ordem cultural, um problema de ordem política. Isso deixa bem claro que, meus caros, se vocês dominarem repertórios dessas grandes áreas, né, quando cair um tema, né, em qualquer uma dessas ordens mencionadas aqui, vocês conseguem trabalhar, né? Muitas vezes, e o que eu venho fazendo com vocês, com o lançamento dos temas semanais, com lançamentos de aulas de repertórios semanais, tentar, de alguma forma, solidificar alguns repertórios nesses temas dessas ordens. É claro, os temas eles são específicos, né? Os comandos eles são específicos semanais, né? E às vezes vocês de fato não vão lembrar todo esse repertório que a gente está trabalhando, né? Vocês não vão lembrar de todos os dados, de todas as pesquisas, de todo o embasamento teórico que a gente trabalha nessas aulas de repertório, certo? Porém, né, o nosso objetivo é
abrir um pouco a cabeça, né, abrir um pouco as nossas possibilidades de repertório, caso caia algum tema sobre essas ordens, né? E é claro, alguns repertórios são um pouco mais amplos que outros e permitem que vocês utilizem esses repertórios independentemente do tema que cai, né? Outros são mais específicos, que obviamente vocês só conseguiriam citar se caísse alguma coisa relacionada àquele tema específico, àquele assunto específico, e não sempre no eixo temático. Lembram da divisão? Eixo temático, assunto e tema. Às vezes a gente sabe repertório que cabe somente, né, no tema e não no assunto e não no eixo temático. Ou, às vezes o contrário, a gente sabe um repertório que cabe mais no eixo temático, que não cabe tanto naquele assunto, naquele tema, daquele comando, tá? Mas aqui, só para fechar então o comentário, o manual aqui na competência 5 deixa bem claro que há uma solução, há uma intervenção que você aluno deve fazer por meio de qualquer tema de problema, né? Qualquer tema problema de ordem social, científica, cultural, política. Ao discutir especificamente essa competência, a própria fundamentação teórico-metodológica do Enem aponta que ela trata da realidade da capacidade do participante de agir sobre e nessa realidade, tá? Assim, a competência 5 determina que o participante deve, abre aspas, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que significa que, ao propor uma intervenção para o problema, aqui o manual ele acaba confundindo, né? Não confundindo, ele coloca tanto proposta de solução como proposta de intervenção. É claro, às vezes a gente pode intervir no problema, a gente não vai solucionar o problema. Eu prefiro utilizar a palavra proposta de intervenção, porque você, aluno, você, aluna, tem o papel de intervir naquele problema, nem sempre solucionando, mas dando uma sugestão, tá? Mas tudo bem. Vocês não devem ferir os direitos humanos, a gente já comentou isso, né? Dessa forma, o exame contempla princípios estabelecidos nas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. Deste modo, estudaremos como a proposta de intervenção elaborada pelo participante deve ser avaliada no Enem 2019. Novamente, esses manuais foram lançados de forma pública em 2020, mas tomaram como base o Enem de 2019. Foram feitos para o Enem de 2019. A matriz de referência, ao tratar da competência 5, relaciona essa proposta com o tema da prova e com a discussão desenvolvida no texto. A proposta de intervenção tem relação, é claro, com o tema e com a proposta desenvolvida ao longo do texto, né? A gente vai fazer divisão novamente hoje, quando a gente fez nas últimas aulas, a gente tem a matriz de referência, a gente tem a grade específica, né? A gente só tinha antes acesso à matriz de referência, não à grade específica. A grade específica da competência 5 deixa bem claro, vocês precisam ter 5 elementos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai falar sobre, né, o agente da proposta, a gente vai falar sobre qual é a ação executada, qual é o meio, qual é a finalidade e qual é o detalhamento. São 5 elementos que a gente vai detalhar logo em seguida, né? Então tá ali, ó, 5 elementos básicos: a ação, o agente, o modo meio, o efeito ou a finalidade e um detalhamento de uma das partes, tá? De uma das partes. Nesse sentido, mesmo que o participante apresente muitas propostas de intervenção, muito importante, um dos aspectos mais importantes aqui da aula, de que muitas vezes vocês se confundem, eu acho que eu já deixei claro em algumas das nossas aulas sobre isso. O objetivo do corretor, né, segundo o manual, é avaliar a proposta mais completa que vocês fazem. Se vocês fizerem no dia da prova duas propostas, uma estando não tão completa e a outra compreendendo 5 elementos, o corretor vai avaliar aqui completa esses 5 elementos, que respeita esses 5 elementos, né? Para isso, é de extrema importância que a grade específica seja rigorosamente aplicada com base na contabilização dos elementos. O corretor Enem, ele vai utilizar a contabilização dos elementos. Ele vai olhar para a proposta e vai contar se vocês fizeram os 5 elementos. O objetivo, novamente, assim como nas outras grades específicas, é garantir, né, a uniformidade do trabalho, a objetividade do trabalho. A redação do Enem, portanto, ela é muito específica, ela é muito objetiva, ela é muito direta, ainda que muita gente fale que abre margem, né, as correções elas são passíveis de, né, de margens de pontuações diferentes para cada corretor.
É claro, há uma subjetividade na leitura? Sim, mas o objetivo aqui também das aulas que a gente está tendo sobre os manuais é que vocês estão vendo que há uma grade específica e o corretor ele busca alguns elementos específicos em cada uma das competências, contabilizando de forma numérica, inclusive isso, né? Então vamos lá. Novamente, eu tenho a matriz de referência e tenho a grade específica. Objetivando, né? O objetivo disso é objetificar a correção, né? Deixar algo mais claro, uma vez que há milhares de correções que são feitas, né? Centenas de correções que são feitas por cada corretor. Matriz de referência. Nível 5 é o nosso objetivo, são 6 níveis. Do nível 0 ao nível 5 são 6 níveis. Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão. 3 itens que eu gostaria de destacar para atingir o nível 5 pela matriz de referência. Primeira coisa, a proposta tem que ser, né, muito bem detalhada. E aí, na grade específica, a gente vai dizer que o grau de detalhamento é compreendendo aqueles 5 elementos. Que de forma indireta a gente já tinha acesso a isso nos outros anos, tá? A gente já sabia que devia, é uma proposta bem feita, né? Responde algumas perguntas, quem vai fazer o quê, como e para quê, detalhando uma dessas partes de uma forma preferencial. A gente já sabia mais ou menos isso, mas a grade específica deixou claro. O manual deixou claro e expandindo com alguns exemplos de cada um desses elementos. Só que não basta ser detalhado, tem que ser relacionado ao tema, ao comando de redação. E articulado à discussão desenvolvida no texto. Relacionado ao tema, qual a competência que fala sobre relação ao tema? Competência 2, né? A gente falou, eu já citei hoje no início da aula 5 competências, e na aula de competência 2 a gente falou compreender o tema, é o primeiro passo da competência 2, certo? E articulada a discussão fala muito sobre a competência 3, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, os fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista da tese, né? Então, vocês podem perceber aqui que a competência 5, além do detalhamento de proposta, que é a competência 5, os 5 elementos de detalhamento, ela tem uma ligação, né, ela tem uma conversa com outras 2 competências. Competência 2 em relação ao tema e competência 3 relacionada à discussão do texto. E de que forma há essa ligação da competência 5 com a competência 2 e com a competência 3? Novamente, assim como a gente fez nas outras aulas também, que tem alguma conversa entre algumas das outras competências que a gente já trabalhou, daqui a pouco é o que eu vou falar para você sobre isso. O que eu quero deixar claro aqui é que para ter um nível 5 de competência 5, vocês precisam detalhar e precisam estar atentos ao tema que é dado e à discussão desenvolvida no texto. Vocês lembram que quando a gente trabalhou também no início do ano, quando eu falei aquela casinha, né, a redação da linha como uma casa, você tem a introdução, né, você puxa 2 argumentos e você puxa uma proposta de intervenção para cada um dos argumentos. É claro, vocês têm 2 argumentos, vocês podem fazer somente uma proposta? Podem. Podem. Uma vez que o manual já deixou explícito aqui. Basta uma proposta bem detalhada, compreendendo os 5 elementos de proposta de intervenção, que você pode ganhar 200 pontos aqui. Eu prefiro, tá, se possível, fazer 2 propostas, porque, em geral, essa proposta, né, vai ser articulada a um primeiro problema que eu levantei na minha redação, né, que eu problematizei na minha redação, que eu argumentei, né, que eu busquei um referencial teórico, que eu expandi essa discussão, que eu fiz uma analogia, que eu fiz um comentário, que eu fiz uma síntese, né. Então, para cada um dos argumentos, eu geralmente faço uma proposta de intervenção, tá? Porque está articulada a discussão que eu desenvolvi no meu texto. Se eu disse que existe um problema X, eu vou intervir nesse problema X, certo? Se existe, por outro lado, um problema Y que eu citei no desenvolvimento 2, eu vou fazer uma intervenção relacionada a esse problema Y, tá? Só para a gente fechar aqui essa matriz de referência, pular para a grade específica, o 0 não apresenta proposta, né? Ou apresenta proposta não relacionada ao tema, olha só aqui a relação com a competência 2, né? Que é fuga ao tema, é zerar a competência 2, fuga ao tema, né? E zerar a proposta de redação, né? Apresenta proposta de intervenção vaga, precária, ou relacionada apenas ao assunto e não ao tema, né? Que explícito a diferença de assunto e tema. Elaborada de forma de insuficiente, a proposta de intervenção aqui já relacionada ao tema,
ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. E olha que interessante, aqui aparece um item que é o seguinte: pode até fazer uma proposta de intervenção relacionada ao tema, tá? Mas se essa proposta relacionada ao tema não está relacionada à discussão que tu fez nos parágrafos anteriores, e aqui é um erro muito comum, né? Às vezes vocês citam que tem um argumento, né, lá no tópico frasal, desaumento um ou 2, falam sobre aquele problema, tá? Chega na conclusão e faz uma proposta que não tem relação com esse problema levantado, né? Então, vocês precisam ter muita atenção a isso, né? A redação precisa ser como um quebra-cabeça, lembram? Precisa ser como um trem, precisa ser como uma casa, precisa ter algumas ligações, conversa entre as partes do texto. E na conclusão não é diferente. A conclusão tem que estar relacionada à discussão abordada. No desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, na introdução, na tese, nos argumentos, tudo bem articulado. Elabora de forma mediana, né, elabora a proposta, elabora bem a proposta de intervenção, articulada a discussão, né? Aqui já, ó, tanto o nível 3, tanto o nível 3, né, do nível 3 para baixo, vocês já têm a articulação, né, a articulação como item obrigatório, tá? A diferença é que a 3 elabora de forma mediana, a 4 elabora de forma bem, e a 5 elabora muito bem. Agora, qual é a diferença disso, né? Mediana, bem, muito bem. É algo que antes era subjetivo e com a grade específica virou objetivo. 3 elementos válidos. 4 elementos válidos. 5 elementos válidos. Portanto, para a grade específica da competência 5. Qual a diferença de um nível 3 mediano, um nível 4 bem, um nível 5 muito bem detalhado, essa proposta de intervenção? Mediana, bem, muito bem. Mediana, 3 elementos, bem, 4 elementos, muito bem, 5 elementos. Qual é o nosso objetivo? Os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Ação, agente, meio, efeito, finalidade e detalhamento. 5 elementos. Ação, agente, modo, meio, efeito, detalhamento. Que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Para fechar a grade específica, dois elementos válidos, um elemento válido, né? Sendo que os 2 elementos válidos, né? Estruturas condicionais com 2 ou mais elementos válidos não devem ultrapassar esse nível, tá? Tangenciamento do tema, né? A gente já tinha conversado aqui, ó, relacionado apenas ao assunto, né? No nível 1, tá? Então, no nível 1, tá? Não compreende o tema, né? Ou seja, há um tangenciamento, né? Há elementos nulos, a gente vai conversar o que são elementos nulos, ou um elemento válido, né? E 0, ausência de proposta ou cópia integral da proposta, ou proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos, ou proposta de intervenção não relacionada sequer ao assunto. É claro, nosso objetivo aqui é o nível 5. Vamos dar seguimento buscando o detalhamento dos 5 elementos, tá? Antes disso, olha só o que eu havia falado para vocês. Qual a relação da competência 5 com as outras competências, como a gente havia conversado ali? A relação na competência 2 em relação ao tema, né? E competência 3 relacionado à discussão desenvolvida no texto. Qual a relação, né, nas pontuações dessas competências? A partir da definição do que será avaliado como abordagem completa do tema e tangência ao tema, aspectos verificados pela competência 2, são estabelecidas algumas diretrizes para avaliação da competência 5. É importante ressaltar que o que deverá ser considerado e avaliado na composição da proposta de intervenção pode variar em função do tema, tá? Além disso, casos específicos de desrespeito aos direitos humanos também podem ser direcionados pelo tema. Em 2018, por exemplo, foi necessário discutir aspectos ligados à liberdade de acesso à informação e comunicação para decidir se determinadas propostas de intervenção deveriam ser consideradas respeitosas aos direitos humanos ou não. Essa relação entre as competências 2 e 5 fica mais explícita quando se observa a gradação dos níveis na grade específica. Como veremos, o nível 0 da competência 5 deve ser atribuído às redações com propósito de intervenção não relacionadas sequer ao assunto. Já o nível 1 dessa competência é atribuído às redações em que há proposta de intervenção e o texto é tangente ao tema. Em outras palavras, a proposta de intervenção também é tangente ao tema.
A partir do nível 2, o texto tem a abordagem completa do tema e, consequentemente, a proposta de intervenção também está relacionada ao tema. Bom, a gente já estava discutindo isso na grade específica, mas, a partir do nível 2 da competência 5, o texto tem a abordagem completa ao tema, né? Enquanto no nível 1, que seria um nível muito ruim de competência 5, né? A proposta de intervenção e o texto é tangente ao tema, enquanto no 0 tem fuga, né? Sequer ao assunto, tem fuga ao tema. Né? Ao mesmo tempo, evidencia-se, além desse diálogo da competência 5 com a competência 2 em relação ao tema, a competência 5 a 3, por meio da articulação da discussão desenvolvida no texto. Como visto na competência 3, a relação entre informações, os fatos e as opiniões que compõem o texto diz respeito ao projeto de texto, que necessariamente compreende também a proposta de intervenção. Vocês lembram na aula de competência 3, a gente discutiu sobre o que é o projeto de texto, e que o projeto de texto ele incluía a proposta de intervenção, né? Não somente a introdução e o desenvolvimento, mas a conclusão, todas as partes do texto estão no projeto de texto. Verifica-se, portanto, que a articulação entre a proposta de intervenção e a discussão do texto já é avaliada na competência 3. Se essa articulação for avaliada também na competência 5, o mesmo aspecto será avaliado 2 vezes. A gente já falou isso também nas outras aulas, que isso não pode, né? Por esse motivo, justifica-se a decisão de que, para a competência 5, a articulação entre a discussão desenvolvida no texto e a proposta de intervenção é evidenciada pela relação desta com o tema, tá? Da proposta com o tema. Então, assim, o cuidado que o manual deixa para os corretores aqui, e obviamente para os alunos também, é que a relação da competência 5, né, da proposta de intervenção, em relação à competência 3, dentro do projeto de texto é avaliado na competência 3, né? Na competência 5, o que importa é essa sequência lógica, né? Essa sequência lógica de progressão textual, né? Partindo da introdução, partindo do desenvolvimento, chegando na conclusão e de que forma há essa relação. Então, a competência 5 é a sua relação com os direitos humanos, tá? Deverão ser avaliadas no nível 0 da competência 5 as redações que desrespeitem na proposta de intervenção de forma explícita e deliberada os direitos humanos, tá? Firmados na Constituição da República Federativa do Brasil, segundo as diretrizes para a educação nos direitos humanos. A Declaração também Universal dos Direitos Humanos é mencionada aqui como um guia, a Carta da ONU e a Declaração de Durban. Essa recomendação tem como base a descrição da competência da matriz de referência para a redação do Enem, né, quando diz lá, respeitando os direitos humanos. Qual é a base disso? Né? Aqui tem algumas bases. Tá? Não é que vocês precisam ler essas bases. Né? Ele só está deixando, olha, o que são direitos humanos? São isso. Né? É importante ressaltar que na avaliação das redações, o que se considera desrespeito aos direitos humanos está fundamentado em princípios estabelecidos em documentos que possuem força de lei, ou seja, não é tão somente uma questão de ofender, exibir preconceitos, fazer apologia à violência. Esses comportamentos podem ser considerados crimes, de acordo com o Código Penal brasileiro. Viram? Então, aqui só uma explicaçãozinha sobre a questão dos direitos humanos, né? Para avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da citada Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação de direitos humanos. Ó, algumas coisas, tá? Que, inclusive, vocês poderiam articular isso no desenvolvimento. Esses princípios de leis que eu mostrei anteriormente poderiam ser citados como repertório sociocultural, desde que seja legitimado, pertinente e produtivo, LPP. Legitimado, L, P de pertinente, P de produtivo. Eu, por exemplo, já utilizei algumas dessas coisas aqui em redações passadas. Por exemplo, a questão da dignidade humana, né, igualdade de direitos, questão de diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação,
transversalidade, vivência, globalidade e sustentabilidade socioambiental. É que vocês poderiam, por exemplo, né, dependendo do tema, articular a dignidade humana, né? Exemplo clássico aqui é a violência contra a mulher, né, que já foi tema de redação do Enem. Ou a questão de imigração, de imigrantes, né? Alguma questão ambiental que possa cair. Próprio tema do último Enem, que foi transtornos mentais, né? Que foi o estigma relacionado às doenças mentais. Diversos temas, eles podem ser relacionados com essa perspectiva dos direitos humanos, que é algo que o Enem gosta, né, de trabalhar em suas questões e nas redações. Então, vocês precisam ser inteligentes na abordagem de algumas coisas, porque às vezes a gente fala, eu não tenho repertório. Será mesmo que tu não tem repertório? Talvez você não tenha um repertório relacionado àquele tema específico, mas tu tem um repertório relacionado ao assunto e ao eixo temático. Eu tenho uma aula postada no canal que fala sobre, né, foi a aula que eu fiz sobre os temas, né, que na época eu chutei, né, no último Enem, 2020, e lá a gente conversou no tema 7, na verdade no eixo temático 7, eu chutei lá transtornos mentais, né, na sociedade brasileira. Esse foi um dos chutes do ano passado. E o eixo temático desse tema específico, né, transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira, que foi o primeiro tema que a gente trabalhou esse ano, né, eu iniciei os trabalhos de tema esse ano pelo tema do último Enem, né? Qual foi o eixo temático que eu inseri esse tema? Eu inseri no eixo temático que eu chamo violência social urbana. E lá, né, no vídeo que eu comento isso, eu falei, olha, pessoal, a gente pode inserir transtornos mentais dentro desse eixo aqui, violência social urbana. Eu poderia ter inserido esse tema no eixo saúde, sim, mas na época eu preferi deixar outro tema dentro do eixo temático saúde, né? Acho que foi alimentação escolar, que eu falei na época, que foi algo que o INEP e o MEC lançaram muito nas redes sociais, né? E às vezes é algo que a gente, né, acaba vendo algumas postagens e acha que vai cair aquilo ali. Pode acontecer? Pode, mas pode também não acontecer e o chute não dá certo, né? Mas tudo bem. O foco do que eu estou dizendo aqui é, quando a gente colocou transtornos mentais dentro do eixo temático, né, dignidade, violência social urbana, a gente está relacionando isso a um princípio aqui dos direitos humanos que, em relação à violência, né, dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades em relação ao estigma da saúde mental, né, certo? Então aqui você já vem alguns exemplos que poderiam ser articulados aqui. Bom, eu não vou ler especificamente os casos aqui de desrespeito aos direitos humanos, mas assim, ó, eu sublinhei algumas palavras, ó. Cortados, cárcere privado, será preso ou taxado, uma solução é privar a internet para essas pessoas, é necessário punir pessoas que fazem mal para outras pessoas, quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos, ponto de exclamação. O caso grave, temos que punir esse tipo de uso com a própria morte, então, assim, pena de morte deixada de forma explícita numa intervenção. Não façam isso, tá? Não façam isso, tá? Deixo o exemplo aqui, só para vocês saberem, tá? Vamos lá, então. Vamos para o nosso detalhamento, tá? Detalhamento de proposta de intervenção. É uma aula mais prática, vocês vão ver agora, tá? Propor uma proposta para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentar esse problema. É importante ressaltar que, considerando que os temas de redação de Enem normalmente abordam problemas sociais complexos, muitas vezes de difícil resolução, as mais diversas formas de intervenção serão consideradas para avaliação, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Para reconhecer a proposta, precisamos, então, identificar as estruturas que explicitam um claro desejo do participante de indicar uma iniciativa que interfira no problema em questão. É preciso ficar atento a certas estruturas que evidenciam o caráter interventivo, ou seja, que manifestam o desejo de intervir em uma dada situação a fim de modificá-la. Algumas estruturas linguísticas evidenciam a intervenção e nos auxiliam na identificação dessa proposta. É o caso, por exemplo,
do verbo modalizador. Vocês lembram da palavra modalizadores? Já tivemos aula sobre modalização discursiva, né? E aqui na proposta de intervenção deixa bem claro o verbo modal dever, dever, né? Dentro lá da aula de modalização, a gente poderia dividir aqui, dentro das modalizações, né, das subdivisões, como aqui um grau de obrigatoriedade, né? Dever, deve, pode, tem a função de, né? Que em geral é o que eu falo para vocês colocarem na proposta de intervenção. Deve, né, o principal, pode, tem a função de executar tal coisa. Ou ainda algumas construções com o verbo ser, mas adjetivo como é necessário, é preciso, é importante, né? Observa-se que, entre outras, essas estruturas revelam a capacidade do participante de propor algo. Uma estrutura como o poder legislativo propõe uma nova regulamentação dos dados apenas apresenta um fato, uma constatação, enquanto a estruturação. O poder legislativo deve propor. E é necessário que o poder legislativo proponha, apresenta uma intenção. Fato, tese e argumento são coisas diferentes, né? O poder legislativo propõe uma regulamentação, isso é um fato. O poder legislativo deve propor, isso é um argumento, isso é uma, né, uma modalização, isso é uma intenção. Tá? Então, vocês precisam focar em intenções. Como é que eu foco em intenções, Léo? Através de uma modalização. A gente já discutiu algumas opções de modalização, mas de forma bem explícita. Como eu modalizo a minha proposta de intervenção? Deve, pode ter a função de, é necessário, é preciso, é importante. Atentem para essa segunda opção aqui, ó. Ser, verbo ser mais adjetivo. É alguma coisa, tá? Também é preciso estar atento às estruturas que, embora se assemelhem às anteriores, a exemplo daquelas iniciadas com o verbo dever, não serão consideradas propostas por não expressarem um desejo do candidato de intervir na realidade. Isso ocorre, em alguns casos, em que o participante traz trechos de leis ou citações que parecem indicar uma proposta, mas são constatações, justamente porque apenas reproduzem algo já posto. Importantíssimo. Vou botar um asterisco aqui, ó. Porque muitas vezes vocês perguntam, Léo, eu posso citar uma frase no final do meu texto? O que que eu geralmente digo? Eu não gosto. Por quê? Porque o papel da proposta de intervenção é colocar uma intenção sua referente à discussão trazida no texto, né? E não é papel da conclusão inserir informações novas em relação a repertório. Olha o exemplo que ele dá ali, ó. De acordo com o pensador Thomas Hobbes, vírgula, o Estado deve garantir o bem-estar de todos. Então vocês não precisam fazer isso. O papel principal aí de citações de obras e de autores é no desenvolvimento, onde você tem um lugar para colocar isso e depois expandir isso, né? Porque na conclusão tu já tem pouco espaço, porque tu vai inserir uma informação nova ali de um pensador que tu não vai conseguir expandir isso, e que não é necessário, porque tu não precisa de constatações na conclusão, tu precisa de intervenções. É propósito de intervenção e não propósito de constatação, certo? Outro aspecto relacionado à proposta de intervenção, a que devemos nos atentar, é que ela não está localizada apenas no parágrafo de conclusão. Outro aspecto importante, tá? Léo, eu posso fazer proposta de intervenção ao longo do texto? Pode. O que tu recomenda? Eu acho mais interessante você deixar no parágrafo de conclusão, mas você pode fazer micro-intervenções. Além de compor o que se tem chamado de conclusão-solução, que é o que em geral a gente faz, a gente deixa para solucionar na conclusão, intervir na conclusão, ela ainda pode fazer parte da argumentação, ou até mesmo da introdução do texto. A proposta pode constituir todo um parágrafo ou aparecer diluída em mais de um parágrafo. Por isso, a avaliação deve ser feita com uma competência com atenção ao texto todo, uma vez que o avaliador
que deixar de fazê-lo corre o risco de cometer uma injustiça com o participante. Um exemplo aqui é quando a gente fala no final do desenvolvimento, tá? Um fechamento conclusivo, né? Que não é um fechamento crítico, mas um fechamento conclusivo no sentido assim, nesse sentido, medidas são necessárias para isso. Ou no final da introdução, que muitos alunos colocam, nesse sentido, medidas são necessárias para atenuar o problema. Colocou isso no final da introdução, colocou isso às vezes no desenvolvimento, ao fim, ou colocou isso no final, no início da conclusão, essa frase mais clichê, né? Nesse sentido, medidas são necessárias para solucionar o problema. Não necessariamente essa frase, mas estou dando um exemplo, tá? Eu não acho interessante fazer isso. Eu acho que, né, na minha opinião, né, não que tenha um grande valor, mas estou colocando aqui a minha opinião, deixa o final da introdução para colocar a tese e os argumentos fortes. Deixa para o final dos dois desenvolvimentos, de preferência, fazer um fechamento crítico do problema e ainda não conclusivo. E deixa para o início da introdução só para retomada de tema e retomada de tese, e depois fazer a proposta de intervenção. Sem necessidade de colocar essas frases clichês, né? Essa é a minha opinião, tá? Há, ainda mais, uma consideração importante. Alguns participantes, preocupados em garantir boa nota, elaboram listas de proposta de intervenção, por vezes até se afastando do caráter dissertativo argumentativo que se espera do texto produzido. Esse procedimento, contudo, não garante a proposta. Portanto, atenção, os níveis de nota nessa competência devem ser atribuídos em função da qualidade do que é elaborado, avaliado pela contagem de elementos, e não em função da quantidade de propostas. Olha, eu vou fazer 3 propostas. Não faz 3. Não vai ficar bem detalhado, não vai ganhar 200, porque dificilmente uma das 3 vai ficar bem detalhado. Então, 4 nem se fala, né? 5 nem se fala. Não tem espaço para isso. Se vocês têm 30 linhas, se dividirem ali mais ou menos, vocês vão ter ali o que é? 6, 7, 8, 9, 10 linhas, 11, 12 no máximo, né? Para uma conclusão. E se vocês fizerem os 5 elementos necessários, de forma bem detalhada, isso consome linha, né? Então, com o objetivo de interferir no problema apresentado, a proposta de intervenção deve exprimir minimamente o que deve ser feito de maneira ativa. A conclusão, a proposta de intervenção, ela tem que ser explicitada, né, de forma ativa. Ou seja, a ação é elemento essencial que auxiliará na identificação dessa proposta, ao qual se relaciona um agente indicado para executar essa ação, seu modo ou meio de execução e o seu efeito, a sua finalidade, o seu objetivo pretendido ou alcançado. E um detalhamento de um dos elementos anteriores. Essa concepção de avaliação destaca os elementos que materializam na superfície textual a concretude e, na sua ausência, a vagueza da proposta de intervenção. Então, vocês têm que fazer quantos elementos são proposta de intervenção para nunca mais esquecer isso? 5. 4 fundamentais e mais um detalhamento. Dessa forma, se o texto apresentar mais de uma proposta, deve ser avaliada somente a mais completa delas. Então, Léo, tu está me dizendo que eu posso fazer uma proposta mais detalhada que a outra, né? Porque são 2 argumentos, né? Se eu fizer 2 propostas e uma estiver um pouco mais detalhada, eu não vou perder pontos? Pelo que estão dizendo aqui, não. Eles vão considerar a mais completa. Se tu fez uma com as 5 respostas, isso basta. Certo? Além disso, se a mesma proposta apresentar algum elemento repetido, 2 agentes ou 2 efeitos, ele deve ser contabilizado apenas uma vez. Certo? Vale ressaltar que em todos os níveis, os elementos podem assumir as mais diversas formas, dada a heterogeneidade da língua. Isso não deve ser entendido como um problema em si, porém, demanda a atenção do avaliador para que seja feita a correta identificação dos elementos e sua justa contagem.
conforme explicaremos ao longo deste módulo. Para uma avaliação da competência 5, com uniformidade e isonomia, portanto, é importante conhecer melhor cada um desses elementos e verificar como ele se materializa no texto. Tá? Deixa bem claro, então, que, abre aspas, correta identificação dos elementos e sua justa contagem. Vocês farão a vossa intervenção e os corretores buscarão isso. Identificar os elementos e contá-los. Ponto. Então, vamos lá. Quais são os 4 elementos mais o detalhamento, né? Primeiro, vocês precisam para o problema abordado no desenvolvimento lá, né, na proposta de redação de vocês. Para aquele problema que vocês, né, expandiram, né? O tema da redação nem é um problema, certo? Isso. Só que deste problema, vocês vão elencar um subproblema, digamos assim, né? O tópico frasal, ele é um resumo, ele é uma síntese. Ele é a frase que inicia um parágrafo de desenvolvimento que vai expandir a sua análise sobre algum subproblema, né? Você escolhe uma linha de argumentação dentro dos tópicos frasais, né? O tópico frasal, né? Vocês lembram do 4Cs? Para aquele problema, né? Eu tenho uma causa, para aquele problema eu tenho uma consequência, para aquele problema eu tenho um campo daquele problema, ou tenho, né, um confronto argumentativo de avanços e retrocessos para aquele problema. Tá? Então, você tem subproblemas, digamos assim, né? Para cada um deles, você pode ter uma ação específica, que depende de um agente específico que vai atuar nessa ação, que vai ser feito de uma determinada forma por meio de, né? Por meio de alguma coisa, esse é o modo, é o meio, a fim de, com o objetivo de, para que aconteça algo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns conectivos, né? Eu acabei de dizer alguns aqui. Modo meio, por meio de, né? De modo que, né? Efeito, para que, com o objetivo de, com o intuito de, na finalidade que, para que, a fim de, separado, né? O a fim de. Então, olha só. Agente, quem, né? É o quem. Ação, o que. Modo meio, como. E o efeito é para que vai ser feito. Eu acho que aqui ficou bem claro, né? E o detalhamento, ele pode ser enquadrado, né, em cada uma dessas etapas. Em geral, a gente acaba detalhando o quê? A gente acaba detalhando a ação, ou a gente acaba detalhando o modo que vai ser feito, né, uma vez que o efeito e uma vez que o agente são coisas mais diretas, né? Mas vocês podem detalhar qualquer uma das partes. Em geral, a gente detalha o que é a ação e a gente detalha o modo meio. Certo? Ação, o que deve ser feito. Agente, quem executa. Modo meio, como se executa, por meio de quê? Efeito, para quê? O detalhamento é que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante. Certo? Acho que aqui cabe um print, aqui cabe uma foto, para vocês não esquecerem dos 5 elementos. Os 5 elementos, segundo o manual de correção, para uma boa proposta de intervenção. Né? Lembrando lá que na grade específica a gente tem os 5 níveis, e os 5 níveis exigem, né? Os 5 níveis exigem o compreendimento desses, né, desses elementos aqui, certo? De forma mais objetiva aqui, vamos falar um pouquinho desses 5 elementos, tá? Primeiro, ação. Como é que eu, né, identifico a ação? É o que deve ser feito, né? Que deve ser feito. E existem algumas palavras, ó, que podem ser colocadas aqui, ó. Deve, crie. É importante haver, olha a modalização aparecendo aqui, tá? É importante. Então, algumas palavras, né, deixam bem claro a ação da proposta, né? Na avaliação da proposta de intervenção, a ação equivale a um elemento válido, desde que tenha o caráter interventivo. Ações que se distanciam desse caráter serão consideradas elemento nulo, que se caracteriza por uma tendência, uma tentativa mínima de propor uma proposta. Esse elemento não é contabilizado na contagem dos elementos válidos.
São exemplos de ações nulas. Olhe o item 2. Ou seja, por que eu não recomendo, então, colocar isso? Porque eu acho que vocês não devem utilizar, por exemplo, no item 2, né? Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Porque é uma ação nula, não é utilizada na contagem. Então, digamos que vocês estão utilizando essa frase, mas que não vai ser contabilizado. Então, para que utilizar, né? Então, não precisa utilizar, né? Sem falar que tem pouca autoria nessa frase, né? É uma frase que é clichê, ela pode ser utilizada em vários termos. Então, não vejo muitos motivos para incluir, né? Outras aqui, ó, na 1, que esses obstáculos devem ser superados de imediato, ou é necessário que o poder público tome uma medida. Vocês não precisam colocar isso, são ações nulas. Vocês podem ir direto para a ação específica, certo, queridos e queridas? Há duas observações muito importantes sobre a nulidade da ação. A primeira diz respeito ao tema da redação e sua relação com a proposta de intervenção. É a partir do tema da redação que será definido o que deve ser considerado como ação válida e o que deve ser considerado como ação nula. Portanto, atualizações nesse aspecto podem ocorrer. Em 2018, ações de conscientização, né, que eu não acho que em geral é interessante, tá? Mas e de comportamento individual foram consideradas ações válidas, pois ao serem instruídos a discutir a manipulação do comportamento do usuário participante, poderia dar destaque à ideia de comportamento, à ideia de usuário, né? Ou então propor ações dentro desses campos. A segunda observação se refere à aplicação do caráter de nulidade. Os exemplos do quadro acima serão considerados elemento nulo apenas quando apresentarem como ação. Em alguns casos, eles podem ser admitidos como modo, meio, efeito ou detalhamento, como veremos adiante. Porém, essas situações devem ser consideradas elementos válidos. Pois, olha só, turma, o caráter de nulidade não se aplica ao modo barra meio, nem ao efeito, nem ao detalhamento. Então, essas ações nulas aqui, esses exemplos de ações nulas, eles somente estão relacionados à ação. Mas o manual está deixando claro que isso poderia ser utilizado através dos elementos de modo e meio, efeito e detalhamento, tá? O que eu recomendaria, tá? Não utilizar, de preferência, né? Porque talvez no momento ali que tu está escrevendo a proposta, isso se confunda, né? E, então, para evitar, sempre quando vocês têm dúvidas se coloca ou não coloca, eu acho melhor não colocar. Deixa. 2, agente, né? O ator social, né? Quem executa, a gente já falou sobre isso, né? Cabe aqui destacar que o agente não é necessariamente o sujeito da oração, ou simplesmente o agente da voz passiva. O mais importante do que observar a função sintática dos elementos é atentar para os parâmetros semânticos. Algumas vezes, inclusive, o agente e a ação podem estar em períodos até mesmo em parágrafos diferentes, né? Para simplificar, em geral, eu recomendo que vocês coloquem quem vai fazer o quê, como, para que na ordem direta. Sendo possível, assim, dividir em períodos diferentes, né? A gente pode colocar o quem vai fazer o quê, depois colocar um ponto e referenciar, né? E continuar, né, esse período falando como isso vai ser feito e para que vai ser feito, né? Quem vai fazer o quê, ponto, como e para que, dá seguimento ao período, fazendo a articulação entre os períodos, ganhando pontos também em competência 4, competência 1, né? Seguem os elementos de como a gente pode aparecer, né, textualmente expresso. Os provedores de conteúdo por órgãos competentes, o Estado em parceria com as escolas. Eu gosto muito de utilizar 2 agentes para cada ação, fazer parcerias, tá? Até o nós apareceu aqui, ó, a primeira pessoa, né, primeira pessoa do plural, né?
Eu, tu, ele, nós, vós, eles, então nós aparecendo como primeira pessoa do plural, não é a minha preferência, mas vocês podem ver que ele se dá como exemplo aqui, tá? Por quê? Porque inserir o nós é colocar a pessoa com quem você está conversando no mesmo grupo. Talvez essa pessoa não pense da mesma forma que você. Nós pensamos que, será que tu pensas igual a mim? Cabe reforçar que na avaliação da proposta de intervenção, o agente equivale a um elemento válido, independentemente de quantos ou quais deles sejam identificados, tá? Quando o agente é expresso por termos que não permitam a precisa identificação do autor social indicado para execução da ação, ele deve ser considerado elemento nulo, né? Então, lá, não coloquem isso, né? Alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você. Não coloquem, né, verbos no modo imperativo, desde que não haja vocativo. Os agentes listados no quadro são considerados elementos nulos porque não conseguimos especificá-los. Por exemplo, ao usar o pronome alguém, o participante não define quem é um agente. Necessário observar também os casos comuns de agentes que, eventualmente, podem ser erroneamente identificados como nulos, mas são válidos, como todos as pessoas e nós. Eu não recomendo que vocês utilizem, tá? Ao analisar as redações, percebemos que tais agentes se aproximam mais de um ator social considerado bem definido da sociedade, né? Então, utilizem a sociedade daí, né? Não precisam utilizar essas palavras, utilizem a sociedade. Assim, deve-se considerar todas as pessoas e nós como se considera a sociedade como ator social, e, portanto, um elemento válido. Em 2019, o pronome nós e o uso da desinência verbal de primeira pessoa passam a ser considerados elementos válidos. Olha aí, pessoal. Em 2019. Guilherme, então, né, você acaba de dizer que eu posso utilizar nós na proposta de intervenção? Resposta: pode. Recomendo? Acho melhor utilizar outros agentes, tá? Alguns agentes nulos, ó. O você, ou libertes, tá? Partícula C. Para a correta avaliação do agente, né, a gente tá no item 2 aqui, né? A gente falou primeiro da ação, né, a gente falou agora do agente. Considerar apenas o agente textualmente marcado, ainda que oculto. Se o participante escreve, por exemplo, é necessário criar leis mais rígidas, não podemos determinar que o agente é o governo ou o poder legislativo apenas por pressupor que são agentes que podem criar leis. Considerar que o agente, embora não corresponda especificamente à ação proposta, relaciona-se a ela pelo campo semântico. Por exemplo, o judiciário deve propor leis mais rígidas. Por mais que saibamos que o judiciário não é o agente mais competente para propor leis, e sim o poder legislativo, entendemos que para um jovem concluinte do ensino médio, essas competências não estão muito claras. Garante-se, assim, uma contabilização desse elemento. O que vocês acharam disso aqui? Para um jovem concluinte do ensino médio, essas competências não estão muito claras. Então, se você errar em relação a essa confusão aqui, a gente vai aceitar. Pessoal, eu sei que vocês sabem diferenciar isso aí, beleza? Então, seriam bem específicos aí na proposta de conclusão, certo? Confio em vocês. Deve-se enviar ao supervisor, como ocorrência pedagógica, textos em que as propostas de intervenção apresentem agentes absolutamente incompatíveis com a ação, como usuários devem sancionar leis para garantir a privacidade de seus dados na internet. Na amostra analisada, não foram encontradas propostas com esse tipo de ocorrência, mas caso aconteça, é importante que o supervisor seja consultado. Então, supervisor, portanto. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre a ação, a gente falou um pouquinho sobre a gente, agora a gente vai falar sobre o terceiro item, que é modo meio. Modo meio é um elemento que diz respeito à maneira e aos recursos pelos quais a ação é realizada. Esse elemento dialoga com a exequibilidade, ou seja, executar aquela ação que depende de um agente, né? Concretude e interventividade da ação, características indispensáveis à proposta de intervenção. A pergunta é: como se executa? Por meio de que se executa? Na avaliação da proposta, o modo a meio equivale mais a um elemento válido, tá? Não existe modo a meio nulo, tá? Algumas propostas aí, algumas estruturas de modo meio, né? Como eu havia falado, por meio de, que é o clássico, né?
Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado, olha só, há uma divisão de períodos, há uma divisão aqui, ó. Como eu já falei para vocês, vocês podem dividir quem vai fazer o que antes e depois botar um ponto e dividir os períodos como e para que na sequência, através de seja, vírgula, seja, algumas estruturas indicativas aqui de modo a meio, certo? Importante, devemos fazer clara distinção entre estruturas que expressam mais de um agente em um conjunto e estruturas que expressam modo a meio. Observe os exemplos. O Estado, vírgula, em parceria com as escolas. O Ministério da Educação, vírgula, através da associação com as escolas públicas. No primeiro exemplo, o texto destacado deve ser considerado parte do agente, equivalente a o Estado e as escolas. Já no segundo texto, o texto destacado deve ser considerado modo ou meio, porque a clara intenção do participante de indicar o modo pelo qual o assunto será realizado. Interessante aqui, né? É algo que eu não lembro de ter conversado com vocês até agora, tá? Então, essa vírgula após o primeiro agente, ela pode considerar o própria expansão de agente, né, de parceria de agente, de detalhamento de agente, ou já de detalhamento de modo ou meio, tá? Interessante. Ou seja, o participante, ao formular a proposta de intervenção, pode apresentar a mesma informação sobre forma de elementos diferentes. Em cada caso, o procedimento a ser seguido é identificar o elemento por meio da forma escolhida pelo participante para elaborar. Outro aspecto importante a ser observado é que não serão considerados modo, meio, construções indicativas da postura que se adota diante de uma determinada ação, como é mister que os usuários da internet estejam instruídos de forma eficiente, né? Embora esse tipo de confissão expresse a circunstância de modo, ela não se relaciona à execução prática da ação. Isso não deve ser considerado modo meio. Então, não coloquem coisas vagas para explicitar modo meio, de forma eficiente, por exemplo, tá? Vamos lá. 4, item válido. A gente tem 5 itens. A gente está indo para o quarto. Efeito, né, ou finalidade, é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação da proposta. Ele pode vir, né, expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. Pergunta, em geral, é o para quê, né? Na avaliação da proposta de intervenção, o efeito equivale a mais um elemento, independentemente de quantos ou quais deles sejam identificados. Também não há elemento nulo para efeito. Algumas estruturas, para que, para, né, evitando, ainda que tenha gerúndio, com o objetivo de. E aqui, né, marquei o item 5, novamente, essa iniciativa tem a finalidade de, né, novamente, o item 5 mostrando que vocês podem dividir quem vai fazer o quê, ponto, como e para quê, o para aqui ficando após, né, fazendo uma ligação entre dois períodos diferentes. Lembrando, basta uma proposta bem detalhada. Tá? Respondeu a todas as perguntas, ainda que em períodos diferentes, mas é a mesma proposta? Tudo bem, tende aos 200 pontos. Tá? É importante observar as possibilidades de localização do efeito. É o comum o participante iniciar a proposta de intervenção com esse elemento, né? Para que a situação seja amenizada. Então, inicia o período com o efeito, tá? Não raro, porém, o efeito aparece no final da proposta, que eu geralmente faço isso, tá? Mas nessa posição, além da finalidade, são comuns as construções indicativas de consequência e conclusão, tá? Cabe também destacar que o mesmo efeito pode servir a várias propostas de intervenção. O avaliador deve estar atento a fim de verificar se, ao mesmo estando estruturalmente distante da proposta considerada mais completa, em outro período ou até parágrafo, o efeito pode estar semanticamente relacionado a ela. Note que o exemplo anterior apresenta 3 propostas de intervenção e apenas um efeito. No início, serve todas elas. Tá? Serve todas elas. Por fim, detalhamento. Tá? É o elemento que acrescenta as informações à ação, ao agente, ao modo meio ou ao efeito. Tá?
Ele tem um papel fundamental para uma formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. Por esse motivo, damos ao detalhamento a mesma relevância dada aos demais elementos, pois todos cumprem o papel de completar a ação proposta na intervenção. A pergunta é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante em interrogação? Vale lembrar que não é um detalhamento considerado elemento nulo. Cabe observar que na proposta de intervenção, o detalhamento pode estar relacionado a uma ação ou agente considerado elemento nulo, mesmo assim ser contabilizado, pois a ação e o agente considerados elementos nulos não são inexistentes. Ou seja, embora não sejam contabilizados como elementos válidos, tais ações e tais agentes compõem uma proposta de intervenção e podem ter um detalhamento relacionado a eles. Detalhamento, por sua vez, é justamente um outro elemento, aquele que acrescenta informação à ação, ao agente, ao modo, meio ou feito. O detalhamento, então, portanto, vocês podem detalhar ação, vocês podem detalhar agente, vocês podem detalhar modo ou meio, é variado, podendo ser apresentado na forma de uma exemplificação, né, esse detalhamento, ele pode ser uma explicação, uma justificativa ou uma contextualização. Há diversas formas, portanto, de detalhamento dentro de cada um dos elementos possíveis, tá? São exemplos do detalhamento da ação, ó. Como, por exemplo, afinal, a internet tem o dever de. Então, aqui ele está detalhando a ação, que é a primeira opção que eles indicam sobre grau de detalhamento, tá? Detalhamento do agente. Assim, é necessário que o Estado, vírgula, na condição de garantidor dos direitos individuais, vírgula. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, vírgula, a exemplo, TV, jornais, vírgula. Aqui, então, detalhando o agente. Então, detalhando a ação, detalhando a agente, detalhando o modo meio, a terceira opção. O governo central deve impor sanções, blá, 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 vírgula, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, vírgula. Aqui, um detalhamento, modo meio, com base em uma justificativa. E agora, a exemplificação. O governo deve promover, vírgula, mediante mídias influenciadoras, vírgula, como Rede Globo, SBT, Record. Aqui ele classifica esse modo ao meio, né, detalhamento do modo ao meio, através de exemplificação, não como um detalhamento de agente, né? Porque poderia, essas mídias aqui não é detalhamento de agente, né? Globo, SBT, Record, bom, aqui ele está detalhando como um exemplo de modo meio, não como de agente, né? Os exemplos estudados evidenciam que o detalhamento como elemento tem papel fundamental para uma formulação mais concreta, mais elaborada da proposta de intervenção. Quando identificamos um detalhamento, é preciso delimitá-lo como algo do elemento a que está ligado, ou seja, uma informação a mais. Nesse objetivo, para além da identificação das estruturas gramaticais, como a estrutura oracional ou de nível sintagmático, temos de nos atentar para o aspecto semântico de cada elemento. Já para a identificação do detalhamento do efeito, admitiremos apenas o desdobramento do efeito. Só faltou o efeito ali, né? A gente falou da ação, a gente falou do agente, a gente falou do modo meio, mas a gente não falou sobre o desdobramento do efeito, né? Ou seja, uma ampliação explícita do primeiro efeito. O participante deve deixar muito claro que se trata de um efeito diretamente atrelado a outro, ou seja, um efeito do efeito. Não apenas um efeito independente. Para isso, esperamos o uso de algum marcador ou construção que garanta essa relação, como um operador argumentativo, por exemplo. 4, agora sim, ó. Exemplos de detalhamento do efeito. Tá? Vírgula, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Assim, vírgula, a sociedade seria capaz de libertar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Fecha. Para ficar mais clara a distinção entre efeito e detalhamento do efeito, comparamos exemplos que trazem respectivamente efeitos que são relacionados quando há efeito e defeito e que não são relacionados quando não há detalhamento do efeito. Aqui é um pouco mais complicado de entender, né? Mas acho que vocês conseguiram entender.
tá? O exemplo a seguir apresenta detalhamento do efeito. O governo federal, vírgula, por meio do Ministério da Educação, vírgula, deveria implementar matérias educativas sobre o uso do ambiente virtual, vírgula, para que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que aí por aí circulam na rede, vírgula, para que no futuro possa ser um cidadão bem instruído, vírgula, com opinião forte a respeito do poder argumentativo, um respeitoso poder argumentativo. Nesses exemplos, temos um efeito da ação, para que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que por aí circulam na rede, que é o objetivo dessa ação, seu efeito pretendido. Em seguida, temos um segundo efeito, que seria decorrente do primeiro, portanto, um detalhamento, caso a ação fosse posta em prática. Nesse caso, em que temos uma sequência de marcadores iguais, para que e para que, o detalhamento está explicitado por um marcador temporal no futuro. Tá? Assim, percebemos que o segundo efeito é previsto como um desdobramento do primeiro, pois uma vez que se alcança o efeito, que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações por aí circulam na rede, que é o efeito, torna-se possível um efeito do efeito, que seria o detalhamento, né, o desdobramento do efeito. Tá? Certo, pessoal? Para comparação, analisaremos um outro exemplo, no qual temos dois efeitos decorrentes da mesma ação, mas não relacionados. Só uma outra coisa aqui que eu não comentei. Olhem as vírgulas aqui, ó, vou botar um V de vírgulas, tá? Estudem bem essas vírgulas, tá, de conclusão. Aqui está um exemplo posto, né, das vírgulas. Tenha muito cuidado, tá? Porque há um... a- a- é comum que vocês errem a colocação de vírgulas, né, básicas aqui na conclusão. Tá? Então, deem uma olhada nesses parágrafos aqui, tá? Neste caso, tá? Contudo, vírgula, devemos sempre estar atentos aos limites, vírgula, para que os povos não percam suas essências e culturas e para que possamos ter a grande rede como aliada à humanidade. Nesse caso, né, os pares não estão relacionados, de modo que o segundo seja explicitamente decorrente do primeiro. Estão conectados apenas por coisa e o e sem a textualização clara. Ou seja, nesse caso, não temos detalhamento do efeito, mas sim dois efeitos, exatamente, contabilizando um elemento válido. Então, como a gente tinha falado lá, o que eram dois efeitos, né, que contabilizam somente um elemento válido, né, que está exemplificado então, tá? A questão do gerúndio é algo importante que aparece em muitas conclusões, tá? Normalmente, as orações reduzidas de gerúndio sem conjunção demandam uma atenção maior por parte do avaliador, pois podem ser consideradas efeito, modo, meio e detalhamento, tá? Alguns exemplos. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, vírgula, evitando possíveis problemas. O que deve ser feito? Aqui está dando um exemplo. O que o corretor mais ou menos faz no dia, né? O que deve ser feito? Fiscalizar os filhos que fazem na internet. Quem executa? A família. É o agente. Como se executa? Não foi descrito, tá? Para quê? Evitando possíveis problemas é feito. Que outra informação há? Não há detalhamento, tá? A partir das perguntas, percebemos que o trecho destacado deve ser identificado como efeito, tá? Então, assim, ó, vírgula, evitando possíveis problemas, tá? Isso aqui é efeito. Pois o uso do verbo evitar no gerúndio nessa ocorrência indica um objetivo da necessidade de diversas mudanças. Em outras palavras, o trecho destacado ali anteriormente responde à pergunta para quê. Tá? Mais um exemplo aqui, ó, 2. Por isso, vírgula, deve-se pegar as rédeas do que se quer ver na sua pesquisa, vírgula, seja desabilitando, olha o gerúndio aparecendo aqui, seja sendo consciente. O que deve ser feito? Pegar as rédeas. Quem executa? Não sabemos. Como se executa? Desabilitando. Para que? Não sabemos. Que outra informação? Não há. Então, um texto destacado aqui, ó, está posto em modo e-mail, tá? Modo e-mail. Mais um exemplo, tá? Como o gerúndio pode aparecer, tá? Dessa forma, vírgula, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, vírgula, diminuindo assim as influências e as manipulações pelo controle de dados. O que deve ser feito? A ação. Quem executa? O agente. Como se executa? O modo meio. Para quê? Efeito. Que outra informação? Aqui o detalhamento. Então, aqui o gerúndio entrou como detalhamento. Tá? Então, a gente viu
O gerúndio entrando aqui, né, como para que, vírgula, evitando possíveis problemas, tá? Para que. A gente viu o gerúndio aparecendo aqui com modo a meio, né, através do seja desabilitando o registro de dados. E ainda a gente viu um gerúndio aparecendo aqui como detalhamento, né? Dessa forma, espero que as pessoas tenham maior senso crítico. Né? Esse seria a finalidade, vírgula, o efeito, né? Vírgula, diminuindo, então seria um detalhamento do efeito. Né? Devemos lembrar que, assim como os outros elementos, o detalhamento deve ser contabilizado apenas uma vez, após conhecermos cada um dos elementos. E observamos como eles se manifestam textualmente. É importante saber agora como eles se distribuem pelos níveis de nó. Então, né, chegando agora já ao finzinho da aula, a gente falou sobre os 5 elementos válidos que são avaliados na competência 5. A gente falou sobre ação, a gente falou sobre agente, a gente falou sobre modo meio, a gente falou sobre efeito e falou sobre o que é o detalhamento, né? Assim como a gente fez nas outras aulas, em geral, no finalzinho, eu trago alguns exemplos de redações, né? Então, olha só, aqui, ó, na descrição dos níveis, na simbologia, ó, essa primeira proposta mais completa e aqui, proposta menos completa, tá? Nosso simples foco são os níveis 4, 160, e o nível 5, 200 pontos, né? O nível 0, né, é o que a gente já havia mais ou menos conversado, tá? Ausência de proposta ou cópia, proposta que diz respeito aos direitos humanos, proposta não relacionada sequer ao assunto, tá? Precisamos ficar atento a um tipo comum de constatação, a constatação de falta, como ocorre em: podemos concluir que nesse universo digital não há uma plena liberdade, ponto. Isto é exatamente o que falta, vírgula, liberdade sem que as pessoas sejam incentivadas a fazer as suas escolhas. Embora essa construção possa esbarrar na tentativa de expressar uma proposta de intervenção, ela sozinha aponta para um problema, não para uma solução. Por isso não deve ser considerada. Tá? Vocês não podem deixar o leitor preencher lacunas. Tá? É isso que está dito aqui. Por exemplo, falta de liberdade para que as pessoas possam fazer suas escolhas. Aí, então, o preenchimento que o leitor faz desse exemplo, gente. É necessário garantir a liberdade de escolha na internet. Construções como: é preciso garantir a liberdade de escolha, ou são necessários novos algoritmos, são propostas de intervenção, ao contrário da constatação de falta, porque apontam para a solução de um problema. Em resumo, não deixem que o leitor preencha a lacuna de vocês. Tá? Não deixe para o leitor preencher a lacuna a partir da falta. A proposta de intervenção avaliada no nível 4 é aquela que apresenta 4 elementos válidos. Tá? Vamos fazer a leitura aqui dessa proposta. Eu vou dar um zoom aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Portanto, para não criar-se uma ruptura na escolha individualista do usuário, vírgula, é dever do Ministério da Comunicação criar uma regulamentação para os algoritmos e sistemas que atuam no país, vírgula, para que eles mostrem para os usuários se eles querem ou não receberem sugestões de navegação no seu perfil, na plataforma em que estão. Essa medida diminuirá o controle dos algoritmos sobre os usuários. É um pouco difícil a leitura, tá? A letra não está tão legível aqui, ainda que eu tenha dado zoom, tá? Essa redação apresenta a abordagem completa do tema e uma proposta que se enquadra no nível 4, porque apresenta 4 elementos válidos. Entre as linhas 24 e 30, temos uma proposta com agente, Ministério da Comunicação, ação, criar uma regulamentação, efeito, para que eles mostrem para os usuários, e ainda o detalhamento do efeito. Essa medida diminuirá. Há ainda um outro efeito, para não criar-se uma ruptura, tá? Mas que não deverá ser contabilizado, pois o segundo efeito é acompanhado de detalhamento, ou seja, torna a proposta mais completa. A proposta não se enquadra no nível 3, porque apresenta mais de 3 elementos, também não se enquadra no nível 5, porque não apresenta 5 elementos, faltou o modo ao meio da ação, que é algo muito comum, né? Às vezes a gente sabe o agente vai fazer ação, a gente sabe qual é a ação, a gente sabe qual vai ser o efeito disso, até detalhe o efeito, mas esquece como vai ser feito. Prestem muita atenção nisso se vocês não estão esquecendo o detalhamento do modo, do meio que vai ser feita a ação, tá? Agora sim, vamos para uma proposta de nível 5, tá?
Aqui acho que a letra é um pouco mais nítida, tá? Então, cabe ao Estado o papel de promover campanhas publicitárias que aler- alertem, conscientizem a população sobre a importância sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente, a fim de garantir, além de garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, salvaguardando os direitos ao lazer e ao entretenimento seguros pela Constituição Brasileira de 88, algo que é bastante utilizado nas redações, né? Então, aqui tem 5 elementos, tá? Tem o agente, o Estado, tem a ação garantir a segurança, tem o modo meio através de políticas, tem o efeito dessa forma aqui em outro período, né? Em outro período aqui, ó, dessa forma, tá? E o detalhamento do efeito, certo? Fechando com a Constituição de 88. A segunda proposta, menos completa, apresenta 4 elementos: o Estado, né, o agente, a ação, o efeito e o detalhamento, tá? Competência 3 e competência 5. Na seção 2.1 desse material, foi apresentado o diálogo que a competência 5 mantém com outras competências, com o intuito de tornar mais objetiva a avaliação da competência 5. Tá? Não vou fazer leitura aqui, vamos direto para o comentário. Tá? Essa redação apresenta a abordagem completa do tema e foi avaliada em níveis diferentes na competência 3 e 5. Na competência 3, a redação foi avaliada no nível 3, por apresentar um projeto de texto e desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. No primeiro parágrafo, o participante apresenta o contexto do uso da internet no Brasil para introduzir o tema da prova. Na sequência, ele descreve como se dá a manipulação pelo controle dos dados e apresenta um exemplo desse uso. Os problemas dessa redação quanto ao projeto de texto e ao desenvolvimento de ideias, avaliados na competência 3, diz respeito ao pouco trabalho que o participante dedica à articulação entre a sua argumentação e a proposta de intervenção. O participante apenas propõe, de uma forma mais genérica, a extinção dos filtros que promovem a manipulação do usuário, sem que, por exemplo, retomar a questão política, que parecia ser importante papel em seu texto, já que foi escolhida para exemplificação. Além disso, no parágrafo da proposta, o participante traz uma frase de Steve Jobs, porém não a desenvolve nem articula dentro do que propõe a solução. Ele poderia, por exemplo, desenvolver a ideia de que é com a própria tecnologia que o problema poderia ser resolvido, pois ela move o mundo. Tá? Então, algumas questões aqui, a própria citação de Jobs sem contexto. Né? Essas falhas de competência 3 que levaram o texto a ser avaliado no nível 3 não devem ser retomadas na avaliação da competência 5, ao avaliar a proposta, né, de intervenção para atribuir o nível da competência 5, devemos nos ater a elementos que compõem o nível 5, né, o nível 5 da proposta de intervenção, né, da competência 5, que seriam 5 elementos, tá? Essa competência, a redação foi avaliada no nível 5, porque apresenta uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Com a gente, aqui ele detalhou a gente, ele fez a ação e fez o modo meio. Há ainda 2 outros detalhamentos, tá? Mas que não foram contabilizados porque cada elemento deve ser contabilizado apenas uma única vez. Um exemplo desse, colocaram que cada uma das 2 competências considera a proposta de intervenção na avaliação, de forma bem diferente. Na competência 3, a proposta deve ser avaliada como uma das partes que compõem o projeto de texto, a gente já falou isso hoje. Deve-se verificar como ela se relaciona às demais informações apresentadas. Já na competência 5, ela deve ser avaliada por a sua composição, ou seja, pela presença dos elementos que fazem parte de uma proposta de intervenção, sem considerar a relação entre ela e o restante do texto. Tá? Então, projeto de texto, competência 3, né, com a 5, e a 5 especificamente sobre a composição com base nos 5 elementos válidos. Tá? Enfim, último slide na nossa aula. Vale a pena retomar que a proposta de intervenção deve ser avaliada pelos 5 elementos: agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Agente é o quem executa a ação, o que deve ser feito. Modo meio, como, para que, a maneira ou recurso pelo qual se executa a ação. E tenham muita atenção aqui, porque muitas vezes passa batido. Efeito, para que o objetivo, a finalidade, a consequência, a conclusão previstos, né, ou alcançados. E o detalhamento, que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante.
De que forma pode detalhar? De várias formas. Com uma justificativa, com uma explicação, com uma exemplificação, com uma especificação ou uma justificativa relativa à ação e ou ao modo de execução ou ao agente. Um desdobramento de um efeito de efeito é uma outra opção. Agentes nulos e ações nulas não são considerados, tá? Elemento nulo não é contabilizado na contagem de elementos. Então, alguém, ninguém, alguns, uns, outros e você, ou verbo no imperativo. Já ações nulas, né, não é contabilizado, ó, dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, obstáculos precisam ser superados e é preciso fazer alguma coisa. Agentes nulos e ações nulas, não faço. Respondam os simples elementos, né, para uma boa proposta, quem, o que deve ser feito, como por meio de que deve ser feito, o objetivo disso e que outra informação sobre isso pode ser acrescentada pelo participante. Competência 5, a proposta de intervenção é a característica da ação do Enem, uma aula um pouquinho mais longa, a gente tentou detalhar ao máximo os 5 elementos válidos, né, os 5 elementos válidos para uma boa proposta de intervenção, que seja, obviamente, lá como diz a grade específica, né, primeira coisa, detalhada, mas relacionada ao tema e relacionada à discussão no texto, né, ainda que isso tenha relação com outras competências, né, principalmente ali a competência 3, né, que tem a ver com a relação da discussão, né, isso tem a ver com a competência 3 e a competência 2, que tem a ver com o tema, né, então a articulação da competência 5 com a 2 e com a 3, em relação ao tema, em relação à articulação textual. Fechamos, então, na aula de hoje, os 5 manuais, né, desde a competência 1, né, até a competência 5. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido um pouco, esses manuais são importantes, eles explicam, né, de forma um pouco mais clara algumas coisas que antes eram mais nebulosas, né, para professores que não tinham acesso a esses manuais e para vocês alunos que conseguem, né, não só ficarem nos guias do participante, que são lançados, né, geralmente anualmente, ali mais próximo da prova, né, ele geralmente faz esses guias com redações 1000, que é, eu acho que a principal coisa dos guias, uma vez que o conteúdo geralmente não muda, é o mesmo, a gente já tem acesso a isso, né? Então, as redações 1000 ali, eu acho que é o grande aspecto positivo desses guias que são lançados, para vocês estudarem esses textos 1000 e verem o que os alunos estão utilizando, o que estão buscando em seus textos. Da mesma forma que a gente viu aqui alguns exemplos, poucos, né, de alguns textos, eu acho que vocês não conseguem crescer, vocês conseguem crescer bastante vendo a escrita de outros alunos. Né? Tendo bons referenciais, vocês podem melhorar na escrita de vocês, né? E antes, né, o que a gente tinha também era aquele guia de 2013, né, que foi publicado pelo jornal, né, O Globo, né, do Rio de Janeiro, ali naquele site, com uma cartilha que foi lançada ali, o manual de capacitação dos corretores, mas de 2013, o manual que na época foi importante, mas hoje, comparando com esses aqui, nem se compara, né, o grau de detalhamento aqui é muito maior. Certo? Fechamos então, fechamos 5 manuais. Espero que tenha ajudado.